A galera do canal Um Alvinegro no Sul. Gente, pós-jogo, Santos 0, Ceará 0. O jogo foi lá no Allianz Parque. Mas antes de falar do jogo, ia pedir para vocês deixar o like no canal, se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a ser recomendado para as outras pessoas. Gente, foi um empate de 0 a 0. O Ceará poderia ter ganhado do Santos. Esse time do Santos, que é um time horrível, do Santos, é um time horrendo, principalmente sem o Neymar, que é o principal jogador deles. O que acontece? O Ceará, mesmo com o seu estilo de jogar fora de casa, que é basicamente aceitar o time adversário atacar à vontade, livre e espontaneamente à vontade, e o time não consegue fazer uma transição simplesmente de trocar passes. Parece que a bola queima nos pés dos jogadores do Ceará. É incrível. É incrível. Eu não consigo entender. O Ceará parece um time de amador quando vai jogar em casa, quando vai jogar fora. Jogando em casa é um time completamente diferente do time que joga fora. São questões somente de postura. Eu não consigo entender. O time passou mais de uma semana somente treinando. E quando vai jogar contra o Santos, o vice-lanterna, tá? Que o Santos hoje não é nada demais. O Santos do time que subiram, Sport, Santos, Ceará e Mirassol, o Santos está somente na frente do Sport, que é o último. O Santos é um time horrível, sem Neymar, sem ninguém, com vários desfalques aí, com Guilherme, vários desfalques. Certo, tava jogando com o apoio de sua torcida, mas o Ceará não consegue jogar. O Ceará simplesmente não consegue jogar. E o Ceará, mesmo jogando mal, ainda teve chance de vencer a partida e não soube aproveitar. É um empate, é um ponto, mas fica aquela insatisfação pela postura do time. O time poderia ter feito mais. O Ceará, com um minimamente de lucidez, troca de passe rápido, o Ceará poderia sair com a vitória lá no Allianz Parque. O que foi que aconteceu? O Ceará, o Santos tocava a bola livremente ali no meio de campo do Ceará, rodava a bola, não me recordo de nenhum chute com perigo do Santos, mas o Santos ele rondava com perigo ali, dava a sensação de que a qualquer momento, qualquer cruzamento ali, podia acontecer o gol do Santos. Teve uma chance com o Tiquinho Soares, que ele dominou e bateu entre a marcação do Ceará, e teve uma chance também no final do jogo, que foi o Ceará teve uns 3 contra-ataques ali, oportunidade de fazer o gol no final, o que desperdiçou, e num lance ali numa lambança da zaga no final, o Ceará e sempre a sua mesma mania de vacilar no final. Sorte que o William Machado providencialmente deu um carrinho na bola, o juiz ainda expulsou ele, mas foi ver no VAR que o William Machado foi diretamente na bola. E fica, gente, essa sensação de que será que o Condé, gente, não é uma crítica ao Condé, mas vai ser sempre assim? Você vê que são as mesmas mudanças, o mesmo estilo de jogo, é sempre a mesma coisa. É sempre os 2 pontas, Pedro Raul na frente. Lucas Mugni no meio, 2 volantes, 2 zagueiros, 2 laterais. Gente, o Ceará ele tem que se adaptar, tem que ter mais repertório de jogo para surpreender o time do Santos. Eu até acredito que o Ceará jogando fora de casa, ele pode jogar somente com 2 atacantes. Não precisa jogar com 3, pode botar mais um meia ali para segurar a bola. Porque quando o Ceará fica com a bola, ele não consegue trocar 2 passes e a bola vai para o adversário de volta. O Santos terminou a partida com 63% de posse de bola. E o Ceará com 30 e alguma coisa. O Ceará não pegava na bola. Quando conseguiu pegar, teve alguns momentos de contra-ataque e desperdiçou. Se o Ceará quer jogar dessa forma, dando a bola para o adversário, o Ceará no seu contra-ataque ele tem que ser mortal, tem que ser fatal. E o time do Ceará, no contra-ataque, ele peca por alguns aspectos de falhas individuais de jogadores. Então, o Ceará tem que se reforçar mais. Nessa janela tem que trazer pelo menos mais um meia de qualidade. O Lelê, gente, eu fico me perguntando por que é que o Condé prefere o Lelê do que o Guilherme. Eu não consigo entender, cara. Guilherme muito mais rápido, é um jogador ativo do clube, muito mais novo
E ele aí bota o Lelê, que é um jogador mais lento. Pra chutar parece uma moça. Pra chutar parece uma moça. Eu não consigo entender. Tem coisas que não dá pra entender a cabeça do treinador. Mas eu não tô no treinamento, né? Eu não tô no treinamento, mas a gente vendo de fora, a gente fica tentando entender o porquê da escolha do Lelê e não do Guilherme. Pedro Raul, mais uma vez, Pedro Raul é apagado, teve uma chance ali que bateu cruzado, tá? O Pedro Raul já tá umas 5 partidas, 4 partidas que não faz gol. Já tá na hora de voltar a começar a fazer gol, tá, Pedro Raul? Tá na hora de voltar já tá umas 5 partidas sem fazer gol. Lucas Mugni ali, gente, teve uns momentos ali, você vê uma troca de passes, mas não foi nada brilhante. É aquele negócio que eu falei pra vocês. O time, ele não ganha a bola, não ganha a primeira bola, não ganha a segunda bola, gente. Isso chega a dar uma agonia de a gente assistir o jogo e ver o Ceará errando um passe de 1 metro. Parece que a bola tá queimando no pé do jogador. Parece que a bola queima no pé do jogador. O jogador pega na bola, já quero me livrar. Já toca, já, sabe, uma afobação. Parece que os caras nunca jogaram. Parece que não tô acostumado a jogar contra um time de primeira divisão. Eu fico duvidando. Será que fosse jogar contra o Guarani de Sobral? Ia ter essa agonia de se livrar da bola? Esse nervosismo? São 11 contra 11. São 11 contra 11. Esse time não tem psicológico, não. Calma. Calma, domina a bola. Levanta a cabeça. Toca certo. Toca passe de primeira. Respira. Um time agoniado, afobado. Que não sabe segurar a bola. E dá a bola sempre pro time adversário. O time adversário fica em cima. O Ceará pede pra levar gol, cara. O Ceará pede pra levar gol. O Ceará tem que jogar conforme a grandeza da sua instituição. Tem que jogar, tem que pensar grande. O Ceará é o 6º colocado da Série A. Que não é uma crítica, gente, mas você vê que é um time que ele tem margem ainda pra evoluir. Ainda há margem pra evoluir. O Ceará empatou hoje, o Ceará tá em 6º, mas o Ceará poderia estar pelo menos umas 2 posições acima na tabela. Se não fosse aquele pênalti esdrúxulo contra o Bahia, se não fosse aquele empate que o Ceará sofreu na primeira rodada contra o Red Bull, o Ceará muito bem poderia ser o quê? O 5º colocado, um 4º colocado, talvez. O Ceará poderia. Ou seja, a margem para evolução. São pequenos erros, pequenos pontos que o Ceará perde, que podem fazer falta, talvez numa pré-Libertadores, tá? Tô falando aqui no momento. Será esse 6º lugar? É pré-Libertadores. Tá? Ou então podem fazer diferença numa briga para pro rebaixamento, porque a gente não sabe se o Ceará a partir de agora não vai mais ganhar. Vai passar, sei lá, 8 jogos sem ganhar, não sei. Mas o Ceará tem chances de ganhar a partida fora de casa e não joga por postura, talvez do técnico, não sei, dos jogadores. Mas isso tem que ser falado, isso tem que ser dito. O que tá acontecendo, cara? Que vocês pegam na bola com medo, se livrando da bola, dando passe errado de 1 metro. O cara que só faz isso, treinar o dia todo, errando passe de 1 metro. Me explica isso, me explica pra me entender. Que eu quero entender, me explica. Não dá pra entender. E o Galeano, Pedro Henrique, como sempre, um dos melhores jogadores da partida. Galeano esforçado, mas você vê que é um jogador limitado, tá? Ele é esforçado, mas é um jogador limitado. Sobral e Dieguinho ali fazendo sempre o que é pra fazer, né? Entre aspas, que não fizeram, né? Entre aspas também, que é a dupla de volante, fizeram o papel deles que não foram levar gol. Mas também não fizeram a mais do que eram pra fazer, do que ganhar ali a bola, ganhar a primeira disputa de bola, ganhar a segunda disputa de bola. O William Machado, monstro na zaga. O William Machado, ele salvou o Ceará de levar outro gol no final, tá? O zagueiro do Santos, o atacante do Santos saiu na cara do, do nosso goleiro ali, do Fernando Miguel, no último minuto de jogo. Se ele não dá aquele carrinho ali providencial, provavelmente o Ceará ia sofrer uma derrota no final do jogo. Matheus Bahia.
Cara, esse cara aqui, quando ele não é 8, ele é 80. Não dá pra entender, assim, algumas coisas dos jogadores, sabe? Não dá pra entender, bicho. Não dá pra entender. Teve um lance lá do Matheus Bahia que o juiz ia marcar pênalti. Ele ia marcar pênalti, ele só não marcou porque o zagueiro do Santos estava voltando do impedimento, ou seja, o zagueiro do Santos estava impedido. Mas teve uma disputa de bola do Matheus Bahia com o jogador do Santos, que eu não lembro o nome agora, que o Matheus Bahia deu um chutão assim, olha, de total irresponsabilidade, tá? Dentro da área, de total irresponsabilidade. O cara tem que. Porque assim, gente, eu não sou jogador profissional, mas a gente joga assim, algum de vocês devem jogar assim na várzea, e você tem que ter noção do jogador que tá ao seu redor. A bola tá no alto, a bola tá aqui a meia altura. O jogador adversário, ele pode botar a bola, ele pode levantar o pé pra pegar a bola, e você irresponsavelmente, você dá um chutão na bola, o cara só levanta a perna aqui e você chuta o cara. Você acerta o cara, mesmo que sem querer, você acerta o cara e é pênalti, tá? É pênalti. E foi o que aconteceu no lance. O zagueiro, a bola tava a meia altura, o zagueiro do Santos foi botar o pé numa dividida de bola e o Matheus Bahia, que nem um louco, tá? Que nem um louco, vai lá e dá um chutão na bola, não olha, não se liga quem tá ao redor dele, se tem pé botando na bola, porque o cara tá dentro da área, a gente sabe como a arbitragem brasileira é, e o cara me faz um lance desse, e o juiz ia marcar pênalti, tá? Ele foi no VAR e foi analisado que só não marcou pênalti porque o jogador do Santos estava impedido. O juiz ia marcar pênalti por causa de displicência do seu Matheus Bahia. Displicência total. Pedro Raul também, alguns lances eu acho ele muito displicente. Pedro Raul que começou a fazer uns golzinhos agora, eu não sei o que ele acha que ele é, tá? Pedro Raul, você começou a fazer um gol agora. Não vá achando que você é craque, você é um Ronaldo, você não é um Ronaldo, tá? Você é um bom jogador, mas eu tô achando você em alguma jogada displicente, parando de correr, tá? Desistindo da jogada facilmente. Jogadas que você é pra tocar, você não toca, você segura a bola, perde a bola, tá? E dá contra-ataque pro time, tá, seu Pedro Raul? Solte a bola. Solte a bola, você não tá jogando sozinho. Você não é um protagonista do Ceará. O Ceará não tem nenhum protagonista, o Ceará é um time, é um elenco, é um time organizado, é um time que todos os jogadores são operários, tá? Um time do Ceará não tem estrela. Fabiano, eu não gostei dessa partida do Fabiano hoje. Como já aconteceu uns 3 gols ali nas costas do Fabiano, os caras cruzando ali pelo lado do Fabiano, que é baixo. Que é baixo e os caras cruzam e a bola passa por ele. O Fabiano é esforçado, é um jogador esforçado, entendo. É, até achei que o Léo Condé demorou para fazer a substituição pelo Rafael Ramos, porque o Fabiano era um dos jogadores que estavam com a bola queimando no pé. Jogador nervoso, parece que nunca tinha jogado fora. Os caras não entendem, bicho. Os caras vão jogar fora contra o Santos e os caras é uma tremedeira na perna, bicho. É uma tremedeira. E foi o Fabiano, um desses jogadores que tava uma tremedeira na perna. Achei até que o Léo Condé demorou muito para botar o Rafael Ramos, que entrou bem até. Entrou bem ali. O Rômulo entrou também. Rômulo teve chutes ali de fora da área. Teve um chute que ele deu que foi perigoso. Teve outro lance que ele fez um domínio difícil na bola. Ele dominou a bola, mas na arrancada do contra-ataque, que foi um lance que o Ceará perdeu, desperdiçou o contra-ataque. Ele deu um toque a mais na bola, a bola adiantou e o zagueiro foi e recuperou a bola pro Santos. Mas o Rômulo, ele entrou bem. Ele produziu mais do que o Mugni até. Não vou criticar o Rômulo porque o Rômulo entrou bem. Tubarão entrou, não fez merda nenhuma, tá? O seu Tubarão entrou, não fez nada. Somente perder a bola e dar contra-ataque. Lourenço nem fedeu, nem cheirou. E o Lelê 1000 vezes o Guilherme. Tá? Então é isso. A minha decepção não é nem pelo empate, é pelo que o Ceará poderia produzir, gente. O Ceará, ele tá pegando partidas em que ele pode produzir mais. São partidas que o Ceará pegou o vice-lanterna,
poderia ter ganhado a primeira vitória fora de casa, não ganhou. Fez o empate. É um bom resultado? É, no papel é. Mas pelo time, pelo futebol que foi jogado, não foi. O Ceará ele pode render mais. A gente sabe que o Ceará pode render mais. E é o que eu espero no jogo contra o Sport. O Ceará empatou fora, vai jogar em casa agora contra o Sport. A gente vai ter que ganhar. A gente vai ter que ganhar para manter o nosso padrão ali. Nosso padrão elevado. E é isso, gente. Valeu, até a próxima.